PT completamente em pânico e ligando o alerta máximo depois dos dados que saíram das pesquisas do Paraná Pesquisas e da Atlas Intel. Prazer, meu nome é Gabriel Ferreira, eu sou advogado e comentarista político aqui no canal. No ano passado, quando o Flávio anunciou que ele seria o candidato do bolsonarismo e não o Tarcísio de Freitas, a esquerda, o petismo e o Lula comemoraram, debocharam ali da situação, porque o Flávio de fato parecia o candidato mais fraco naquele momento e o mais fácil de ser vencido. O Tarcísio de Freitas vinha pontuando muito bem nas pesquisas. Ele era um candidato com pouca rejeição, bem relacionado com o centro, bem relacionado com a direita, bem relacionado no Supremo. Então ele era um candidato muito bem posicionado para rivalizar com o Lula. Diferente do Flávio Bolsonaro, que não só era o candidato mais despreparado, como também o candidato que tinha mais tetos de vidro para ser explorado. Todo mundo sabe das questões envolvendo o Flávio Bolsonaro, rachadinha, mansão milionária que ele tinha comprado, que era incompatível com a renda dele, várias questões ali que podem ser exploradas, que traz uma estigma ao redor do Flávio Bolsonaro, de que ele também não é lá uma pessoa muito honesta, de que ele é farinha do mesmo saco ali, entendeu? Então, quando as pesquisas no ano passado começaram a sair, isso começou a ser demonstrado também nos números e eu acredito que isso deu uma esperança ali pro petismo de que seria uma eleição fácil de ser ganhada, já que não havia nenhum tipo de sinalização por parte do Flávio Bolsonaro de que ele desistiria da candidatura. Então, no final do ano passado, em dezembro, a gente lembra que o Lula tinha 51% dos votos e o Flávio Bolsonaro tinha 36% dos votos. Ou seja, já na primeira pesquisa ali, aquela tese do petismo de que o Flávio era um candidato fraco já vinha se consolidando. Aparentemente, ali o Lula vencia no primeiro turno. Quando saiu uma nova pesquisa em janeiro ou fevereiro, se eu não me engano, o Flávio já apareceu com 43% e o Lula com 46%. Isso já colocou uma pulguinha atrás da orelha dos petistas, porque houve um crescimento muito exponencial do Flávio em pouco tempo. Então aquele candidato que era fraco já não é mais tão fraco. E agora, com a última pesquisa que saiu da Paraná Pesquisas e da Atlas Intel, a questão fica muito preocupante para os petistas. A questão fica muito preocupante para a esquerda que estava desacreditando a candidatura do Flávio. Não se engane com a minha fala aqui, eu não sou a favor do Flávio Bolsonaro. Eu não acho que ele vai ser um bom presidente. Mas o que eu estou contando aqui são fatos, né? Então, na última pesquisa agora, o Flávio apareceu pela primeira vez na frente do Lula, com 47% dos votos contra 46% do Lula. A pesquisa do Paraná Pesquisas mostrou que 53% dos brasileiros acreditam que o Lula não merece ser reeleito. Ou seja, o Lula não só está perdendo na porcentagem, como também mais da metade da população brasileira acha que ele não merece ser reeleito. E para piorar a situação ainda, essa última pesquisa que saiu da Paraná Pesquisas e da Atlas Intel não pegou o fato de que o Ratinho Júnior, que é um candidato historicamente mais alinhado à direita, desistiu da candidatura. Ele desistiu da candidatura, como foi recente, foi bem perto ali da pesquisa que saiu, então não conseguiu pegar o impacto disso. É claro, essa porcentagem, o Ratinho Júnior vinha pontuando nessa porcentagem, esse eleitor que ele estava pegando, ele provavelmente vai ser diluído entre os candidatos da direita. Então a gente tem o Caiado, que foi lançado pelo PSD, acho que é o PSD, recentemente. A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Renan Santos, que são candidatos à direita, mas provavelmente o Flávio vai pegar parte desse eleitorado também. Então é possível, e acredito eu, que na próxima pesquisa que sair, o Flávio já esteja pontuando mais do que o Lula fora da margem de erro. Então, quer dizer, o Flávio tende a continuar crescendo, embora a rejeição dele também seja alta, né? O que eu acredito? Eu acredito que o PT está caindo no mesmo erro que o bolsonarismo cometeu nas eleições de 2022. Por quê? Porque o bolsonarismo deu mole achando que o petismo estava morto. Então, eles deram brecha para que o petismo voltasse a crescer e ganhasse as eleições deles novamente em 2022. E eu acredito que isso vai acontecer de novo, só que dessa vez, ao inverso. Eu acredito que o Flávio Bolsonaro vai ganhar. Eu acredito que o Flávio Bolsonaro vai vencer as eleições no segundo turno, muito provavelmente, porque essa eleição está tendendo a ser mais polarizada, né? A gente tem alguns candidatos aí desistindo, a gente tem alguns candidatos que vão vir, mas estão pontuando muito baixo, então a eleição vai ser polarizada, provavelmente vai ser decidida no segundo turno, mas eu acredito que o Flávio Bolsonaro
vai levar essa disputa. Então, o petismo ele subestimou o Flávio Bolsonaro, acreditando que ele seria um candidato fraco e fácil de ser vencido, e está aí o resultado, né? Não teve uma movimentação ali para frear esse avanço na candidatura do Flávio. O que eu acredito? Eu acredito muito de que o Lula pode acabar desistindo da reeleição dele, e eu explico o porquê. Muitas coisas nesse momento pesam contra a candidatura do Lula. A primeira delas é toda a questão envolvendo o escândalo do Master e da CPI do INSS, que atingem ali a família dele, né? Então, ele já carrega esse estigma da corrupção, e quando esses escândalos atingem diretamente o filho dele, o Lulinha, toda a população já fica ali com a antena acesa, né? Então, teve todo o escândalo já envolvendo o Lula, agora de novo envolvendo a família do Lula. Então, será que ele está envolvido? Será que ele não está envolvido? Então, tudo isso já pesa contra ele. Ele traz essa imagem de sujeira, de corrupção, de desonestidade. Outro ponto muito importante é a economia. Embora os dados mostrem que o desemprego está caindo, que a inflação está caindo, que a economia está mais aquecida, esses dados não são analisados pelo brasileiro. Então o brasileiro não fica olhando estatística. O que o brasileiro vê? Ele vê o preço do mercado, ele vê o preço da gasolina, ele vê como está o mercado como um todo ali, conforme ele vai vivendo. Agora, ele vai no posto de gasolina, aqui em Minas, onde eu moro, a gasolina já está R$ 7. No mercado, a compra antes que eu fazia e dava 250, agora está dando 400. Então o meu poder de compra está diminuindo. E isso é sentido pelo brasileiro, embora os números macros da economia mostrem um avanço. Mas isso não é sentido no bolso do brasileiro. E isso é o que mais pesa, na minha opinião, contra o Lula. O último ponto que eu acho que pesa muito contra ele é a questão da idade. O Lula, nessa eleição, ele já vai estar com 81 anos. Ele já vai estar ali no final desse mandato, se ele vencer de novo, do mandato a partir de 2027, ele já vai estar com quase 90 anos. Então, uma idade muito avançada, já não tem mais tanta energia, e acho que agora é o momento dele abrir espaço para outra pessoa. Mas eu não acho que seja por isso que ele vai desistir das eleições. Eu acho que ele não quer correr o risco de ter essa mancha na biografia dele, que, convenhamos, a gente pode gostar ou não gostar do Lula, e eu não gosto do Lula, convenhamos, é uma biografia muito bem construída, né? Então, o cara saiu lá de ser metalúrgico, venceu a primeira eleição, venceu a segunda eleição, saindo ali com 86% de aprovação, foi preso, foi investigado, saiu, ganhou de novo. Então o cara disputou 3 eleições, venceu 3 eleições. Eu acho que se chegar ali mais perto de registrar as candidaturas, estiver chegando mais perto das eleições, e o Flávio Bolsonaro estiver na frente, como eu acredito que o Flávio vai estar na frente, ou estiver bem empatado, eu acredito que o Lula não vai querer correr a chance de perder as eleições. Eu, se fosse ele, não gostaria de correr esse risco, né? Acredito que ele vai acabar colocando o Haddad ali como candidato dele, né? Não sei quem poderia vir de vice, mas eu acredito que se o Lula desistir, o Haddad vai ser o candidato. O Haddad, na minha opinião, ele tem mais chance até que o Lula de ganhar. Acredito que ele carrega uma rejeição menor do que o Lula, que ele não traz com ele aquela imagem de corrupto. Não que ele não traga, mas ele traz menos aquela imagem de corrupto, aquela imagem de sujeira. Então acho que ele vai ter um pouco menos de rejeição em relação ao próprio Lula, mas isso é mais uma opinião baseada em percepção, né? Então eu acredito que pode ser que ele coloque o Haddad para disputar, se chegando mais perto, ele entender que ele tem um risco grande de perder, e eu acho que ele vai perder, né? Então muitas coisas podem acontecer até lá ainda nas eleições, a política pode mudar do dia para a noite. A gente viu que o Flávio Bolsonaro em 3 meses, 4 meses, saiu de 36% para 47%, muito em função, eu acredito, do que vem acontecendo no Brasil em relação à economia, essa percepção que eu disse, né? Toda a questão da CPI do INSS. Então o Lula, que já tem aquela imagem arranhada, arranha ainda mais, desgasta ainda mais, né? Então, como eu disse, muita coisa pode acontecer, o Lula pode ter um revés aí e disparar. Inclusive, a gente lembra que o Lula já estava um pouco morto, né? O que deu aquela levantada nele foi o próprio bolsonarismo, com toda aquela questão da lei Magnitsky, levantou aquela sensação de nacionalismo, né? Então, a desaprovação do governo vinha alta, o Lula vinha pontuando cada vez menos na pesquisa, e depois daquilo, depois de toda a questão da lei Magnitsky, daquela taxação que colocaram sobre o Brasil, ele voltou, deu um respiro, deu uma animada de novo, mas a gente viu que isso não foi o suficiente, né? Então a gente tem que torcer aí para até no final do governo
ele continuar em queda. E como eu disse, apesar de eu não ser bolsonarista, eu sou menos lulista do que bolsonarista, né? Então, fica a minha torcida aí para que, se for o caso, que ele desista de fato. Tá na hora de abrir espaço para outras pessoas, né? Então, essa foi a minha análise dessa pesquisa que saiu da Paraná Pesquisa e da Atlas Intel. Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário aqui, não esquece de deixar o seu like. E se você quiser que eu grave algum vídeo específico, também comenta aqui embaixo. Valeu, fui!